número 7, diz um texto algo muito forte. Assim que já não é mais servo. Diga para quem está do teu lado: você não é servo. Assim que já não és mais servo, mas filho. Agora olha para esse mesmo irmão e fala assim: tu é filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Querido, será que nós conseguimos entender a dimensão disso aqui? Se somos herdeiros, se somos filhos, tem algo muito além do que a gente pode imaginar. Eu queria hoje você orando, entendendo esse princípio, que você é filho, que você não é qualquer um. Quando o diabo vai tentar Cristo lá no deserto, o que ele queria colocar em dúvida era a filiação de Cristo. Ele não perguntou para Cristo: se você tiver poder, transforme a pedra em pão. Se você tiver poder, pule daqui. Não, ele não disse isso. Ele disse: se tu és filho. O diabo quer tirar de você a sua verdadeira identidade de filho. E é isso que você precisa guardar dentro de você. Independente do que você passa, enfrenta, vive. Filho. Tu é filho. Você tem um pai que zela, que cuida, que não abre mão de você. E quando nós entendemos que temos um pai que cuida, zela, é hora de descansar. É hora de descansar. Você está entendendo o que eu estou falando? É hora de deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Qual foi o texto que você viu Jesus dormindo? Qual? Alguém fala algo, por favor? Alguém falou? Pastor Adriano. Na tempestade. No momento que nós temos mais dificuldade para dormir, Jesus dormia. Mas a Bíblia diz que eu e você precisamos ser como Ele. Então eu quero convidar você hoje, no meio da tempestade, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Descansar. Confiar nele, porque é Ele que faz. Comece no teu lugar a agradecer o Senhor em oração. Olhe pelo irmão da direita, pelo irmão da esquerda. Diga: Pai, eu cuido desse irmão em oração. Eu cuido dessa família em oração. Abre a tua boca, querido, com intensidade. Ore. Ore, 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 ore. Pai, nós oramos, clamando, Pai, pelas mãos do Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre cada um de nós. Espírito Santo de Deus, vem de encontro à mente e ao coração dos meus irmãos. Que o Senhor lidere cada família, que o Senhor lidere cada pai, cada mãe, cada filho. Ai, Espírito Santo, nós temos uma identidade de filho, nós temos uma identidade na qual o diabo quer tirar de nós, mas não abrimos mão do Pai que nós temos, do Deus que nós servimos. Ai, Espírito Santo, nós somos filhos, nós somos filhos. Olha que ele morre. Espírito Santo, solta a mão do teu irmão, traz para cima do teu peito, em cima do coração. Diga com vontade: Pai. Mas fala forte, com voz de filho: Pai, a partir de hoje eu não aceito trocar a identidade, porque eu assumo que hoje eu determino que hoje a minha identidade de filho jamais, diga forte, jamais sairá do meu entendimento. E se você declara essa verdade, glorifica.
Pode acender as luzes para mim, por favor? Querido, nós vamos dar os avisos e também diz na oferta no final. Mas eu só queria falar algo para você hoje. Pastor e eu, mais uma vez, chegamos tarde no culto de quarta-feira. E até o último culto de quarta, que foi semana passada, era acompanhando a irmã da Simone no hospital. Quem lembra disso? Todo mundo, né? Todo mundo orando, todo mundo buscando. Mas hoje nós chegamos de novo no culto, mas por outro motivo, porque ela recebeu algo. E é uma alegria tão grande. Hoje eu vi uma das cenas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. Nós chegamos com ela no colo, um lado do corpo dela não move nada, nada. Há 2 semanas atrás, a Simone estava com medo de ir ao hospital e ela partiu nos braços dela. Chegou a ser desenganada pelos médicos, mas hoje, quando a gente chegou, agora há pouco, uma hora e pouco atrás, 2 horas atrás, a gente chegou com ela no colo. Tirar do carro é muito difícil porque a situação que ela está. Então a gente chegou e colocou ela na beirada do passeio para pegar ela de uma forma melhor. E aí o pessoal da família chegou. Foi de forma geral, a emoção pegou todo mundo chorando. E assim, de uma forma não conduzida, porque é comum a gente conduzir, né? A igreja glorificar o Senhor. Lá não houve alguém conduzindo, lá foi o Espírito mesmo conduzindo. Mas todos começaram a dizer glória a Deus. Não importando a crença, a religião, e aquilo mexeu muito comigo. Eu nem comentei isso com esse maninho. Mas o nome de Deus foi glorificado. Mas eu achei impressionante que a Simone teve uma atitude linda lá. Ela chamou todo mundo quando a gente entrou, que lá é uma escadaria, e ela falou: agora é o momento de a gente orar, mas agradecendo. E ela conduziu, e todos, repito, sem olhar religião, aceitou e participou da oração. Aquilo mexeu muito comigo. Então tem coisa que acontece e a gente acha que é o fim, talvez é o início. A gente acha que acabou e Deus está dizendo que começou. E eu estou muito alegre de dar essa notícia para a igreja. Quero agradecer a todos que oraram por nós. Foi 64 dias de um pesadelo enorme. A mãe da Simone ficou mal, o pai, já são bastante idosos. Mas graças a Deus, hoje todo mundo estava glorificando o Senhor. Obrigado a você que nos ajudou, que intercedeu, que preocupou com a gente. Obrigado mesmo, que Deus recompense você 100 vezes mais. Amém? Quantas pessoas hoje estão nos visitando pela primeira vez? Tem alguém? Todos são de casa, todos são bem-vindos. Glória a Deus. Quero chamar aqui já a Ilma. Imagina quem vai dar a palavra hoje. Ilma. Você está bebendo água calmante. Agradeço a Jesus pela vida da Ilma. Glória a Deus. Estou numa expectativa enorme, por isso eu estou acelerando aqui. No final a gente dá. Você tomou calmante em casa? Se acalma e funciona? Glória a Deus. Eu estou numa expectativa gigante. A Ilma é um presente de Deus para mim. Hoje eu estou como filha, né? O dia que o pai faleceu, ela chegou. Ela não me deu opção. O dia que o pai dela faleceu, ela chegou para mim e falou assim: a partir de hoje, você é meu pai. Já era, mas agora é mais ainda, porque o meu pai partiu e eu não vou ficar sem pai. E você tinha a referência que eu tenho. E ficou.
me dá uma bênção todo dia, tem um carinho realmente de filha. E eu louvo a Deus pela vida dela, da família, de todo mundo. Obrigado. Demorou, cadê a pastora Aline? Pastora Aline, demorou 6 meses para aceitar. Pegou, né? Estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai, obrigado pela vida do teu filho. Toma ele em tuas mãos. Cumpre a tua vontade sobre nós através dela. Que ela seja a porta-voz do Senhor aqui. E que o nome do Senhor seja glorificado. Nós abençoamos e declaramos a liberdade do Senhor em conduzi-la. E o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Difícil é só respirar, gente. Quando mais tá tudo bem. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui mais uma vez. Assim que eu cheguei, os meninos pediram para eu subir. Eu tinha pedido ao pastor para me escalar hoje, para dar a palavra, porque não ia me escalar louvor. Mas assim, né, eu sei um pouquinho diferente. E foi muito bom, porque se eu estivesse aí embaixo, acho que meu coração tinha descido escada sozinho. Aqui em cima eu consegui me entregar ao Senhor e ficar um pouco mais tranquila do que eu ficaria talvez se eu estivesse lá embaixo. E no momento do louvor, Guilherme, tudo bem? E no momento do louvor, o Senhor já ministrava no meu coração acerca da palavra que Ele tinha trago durante a semana. E eu pude notar que a igreja está um pouco... Quando nós ministrávamos aqui, eu pude notar que as pessoas estavam desanimadas, cabisbaixo, talvez cansadas da rotina do dia a dia, talvez cansadas do trabalho de hoje. Mas eu quero te dar um recado nessa noite, querido. Não desanima, não. Não ande cabisbaixo, não ande como alguém que perdeu um filho todo dia que acorda. Acorde dando graça ao Senhor. Outro dia eu estava vendo um podcast e o cara falava assim, se eu te der 5 milhões hoje, o que você vai fazer? Aí o outro respondeu assim, vou ficar muito feliz. Ele falou, e se eu te der 10? Ele falou assim, cara, eu vou ficar mais feliz ainda. Ele falou assim, e se eu te der 15 milhões? Não é exatamente esse o número, mas é só um exemplo. Ele falou, vou ficar muito feliz. Ele falou assim, e se eu te disser que eu vou te dar 15 milhões e que amanhã você não vai acordar? Aí o cara falou assim, não quero os 15 milhões. Ele falou, mas peraí, você está me dizendo que 15 milhões vale menos do que acordar todos os dias? Aí o cara falou assim, sim, vale. Eu falei, então por que todo dia você acorda cabisbaixo? Então por que todo dia você acorda murmurando ao invés de acordar agradecendo? Então não acorde, querido, não levante murmurando. Não chegue no culto cabisbaixo. Na hora de adorar o Senhor, levante sua mão, exalte o nome dEle. Porque não é sobre você, querido, é sobre quem Ele é. Não é sobre mim, é sobre quem me chamou. Não é sobre quem te estabeleceu. Então se o dia foi ruim, se o dia foi bom, na hora de exaltar o Senhor, não existe dia ruim, não existe dia mau, não existe dia alegre. Existe momento de exaltar e adorar aquele que é digno de honra e de glória. Porque não é sobre o meu dia, é sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Reis. Então nessa noite eu quero chamar a sua atenção para essa mensagem te dizendo, não ande cabisbaixo, porque Deus tem um propósito a cumprir na sua vida. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, não ande cabisbaixo. Não, fale com quem comeu hoje. Fala, não ande cabisbaixo, porque o Senhor tem um propósito para cumprir na sua vida. Querido, nós somos chamados para cumprir propósito, separado para cumprir propósito. Você foi chamado, você foi separado para cumprir propósito. Em todo tempo, na palavra do Senhor, o Senhor trabalha com resgate e com salvação. Você foi chamado para levar a palavra do Senhor, você foi chamado para levar salvação a essa terra. Você foi separado para isso. Você foi separado para um propósito. Na Bíblia nós podemos ver vários homens e mulheres de Deus que foram separados para propósitos lindos. Mas eu quero que você guarde essa palavra. Quem cumpre propósitos se separa. Quem foi chamado para cumprir propósito anda separado. Quem foi chamado para cumprir propósito
não anda misturado com pornografia, não anda misturado com prostituição, não anda misturado com aqueles que profanam o nome do Santo de Israel. Quem foi chamado para cumprir o propósito, quando entende que o Senhor chamou, ele decide se separar, ele se deixa ser separado. E eu vou citar aqui 3 exemplos de homens e mulheres que o Senhor separou, e um deles é Davi. Davi, ele era filho de Jessé, você sabe. E era um dos filhos, na verdade, de Jessé tinha vários filhos, um deles era Davi. E Davi foi chamado a ser rei. Você conhece a história? E quando Samuel chega à casa de Jessé para ungir Davi, Davi está separado no campo. De repente, ao olho humano, as pessoas olhavam e falavam assim: olha, Davi está ali porque ele é o menor, porque ele é o rejeitado. E talvez fosse essa a intenção dos homens, mas não importa a intenção dos homens, importa a intenção de Deus. E a intenção de Deus sobre a vida de Davi era separar Davi, era treinar Davi, chamar Davi, levar Davi ao propósito de ser rei de Israel. Então não importa a circunstância que você nasceu, de onde você veio, mas importa, querido, quem te chamou. Importa se você se dispõe com humildade a responder à oração de alguém. Se você se dispõe com o coração aberto, com um sorriso largo a cumprir o propósito de Deus nessa terra. E Davi, querido, ele era este homem, segundo o coração de Deus, humilde, disposto a cumprir o propósito do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor tira Davi de ir por detrás das malhadas. Malhadas eram ovelhas manchadas. As brancas eram usadas para comércio. Eu creio que você já sabe, mas vai lembrar. As brancas eram usadas para comércio. E as malhadas, as pintadas, eram aquelas que ficavam atrás da casa. Eram as que tinham menos valor. Então Davi cuidava de algo que tinha pouco valor ao olho humano. Mas o que o homem não sabia é que Davi estava sendo treinado para ser rei. O que os irmãos de Davi não sabiam, que ele estava sendo treinado, que Davi estava no campo porque ele estava separado, em comunhão com aquele que tinha chamado ele. E ali Deus deu habilidade a Davi. Ali o Senhor deu poesias a Davi. Quando a gente vai ler Salmos, a gente encontra poesias de Davi em Salmos. Pela linguagem você percebe que a experiência de campo de Davi levou ele a fazer salmos lindos ao Senhor. Então não ande de cabeça baixa. Entenda que você foi separado para um propósito. De repente você fala comigo assim: olha, quando eu nasci eu fui rejeitado. E hoje eu estou te dizendo: não, você foi separado para um propósito. Esqueça a rejeição. Esqueça a tribulação. Você foi separado. Dê valor, querido, às pequenas coisas que o Senhor te chamou para fazer. De repente você olha, o pastor está aí lá na frente e você ainda está tão lá atrás. E você fala assim: meu Deus, quando é que eu chego lá? Querido, não era um rebanho grande que Davi pastoreava. Não era um rebanho tão importante quanto as outras ovelhas. Mas não é isso que Davi demonstrava. A Bíblia fala que Davi lutou com o leão, lutou com o urso para defender as ovelhas de seu pai. Com pouco valor aos olhos dos homens, Davi não as via daquela forma, porque Davi ia chegar a ser rei. E quando ele fosse rei, ele precisava estar preparado para cumprir o propósito ao qual o Senhor o chamou. Então não menospreze o seu chamado. Não menospreze as pequenas coisas do seu ministério. E a primeira coisa que eu aprendo nessa mensagem com Davi é que aquele que é separado por Deus, ele precisa ser humilde. Ele precisa se humilhar. Porque o povo diz por aí: o humilhado será exaltado. Não, querido, aquele que se humilha é exaltado. Não é o que é humilhado. Porque aquele que é humilde, ele nem se sente humilhado. O outro humilha, ele não está nem percebendo que está sendo humilhado.
Então aquele que se humilha, por Deus ele é exaltado, porque Deus vê aquilo que o homem não vê. A segunda pessoa que eu separei para dar de exemplo foi Esther. Esther, ela foi separada por 1 ano para se preparar para se encontrar com o rei. Esther foi encontrada pela sua beleza, mas valiosa era Esther diante do Senhor. Lá na frente nós vamos perceber que Esther, ela livra todo o seu povo de ser morto. Esther chega diante do seu tio, Mardoqueu, e fala: olha, eles chegam para Esther. Esther não podia comparecer diante do rei, porque se o rei não a chamasse e ela comparecesse, ele mataria, ela poderia ser morta. E eles chamam Esther e falam: Esther, vão matar o nosso povo, interceda por nós. Esther fala: eu até vou, mas vamos orar primeiro. Eu até vou, mas vamos jejuar primeiro. E por 3 dias a Bíblia conta que Esther jejuou e orou com aquele povo. E quando ela chega diante do rei, o rei não mata Esther, ele acha graça e traz livramento a toda uma nação, por causa da vida de Esther, por causa da coragem de Esther. Então, querido, você precisa ser separado para cumprir propósito. Você precisa ser humilde para cumprir propósito. E a Bíblia fala assim, que o Senhor não nos deu espírito de temor, mas sim de ousadia, de coragem. Então você não precisa nem ser corajoso, você precisa exercer a coragem que o Senhor já te deu. Pergunta para mim o que você está fazendo aí em cima. Pode perguntar. Exercer coragem, querido, que o Senhor me deu. Exercício. Nós vamos chegar lá. Pastora Linda que um dia exercia coragem. Gleice não veio hoje, eu ia pegar ela. Gleice falou que só, tá aí? Eita glória. Ei Jesus. Gleice falou assim, eu só ministro depois que você for. Eu falei, vou abrir caminho para Gleice. Pastor Gleice está lá atrás. Aleluia. Não, tá na hora. Estou só te mostrando que o pastor me esqueceu. Mas Esther, querido, foi uma mulher que exerceu a coragem que o Senhor já tinha dado para ela. E ela conseguiu cumprir o propósito do Senhor. Então não durma nessa mensagem. Você foi chamado, separado para cumprir propósito. Você tem que sair daqui convicto disso. Olha, eu não sou um coitadinho. Eu não sou alguém sem importância alguma. O embate pode vir, querido. O embate ele vem sim, mas ele é carnal. Mas a fuga ela é espiritual. O embate ele vem na carne, mas o socorro ele vem de cima, ele vem de Deus. Então tudo depende de onde seus olhos estão firmados. Olha para o mar afunda, olha para Deus anda sobre as águas. E aí a decisão hoje é sua. Chega no culto e adora, ou chega no culto e fica cabisbaixo, como se Deus não merecesse a sua adoração. Querer manarás, xerê, manarabás, e manacontará, manarabás, xerê, manarás. O Senhor, querido, vai te levantar. O Senhor, aliás, já te levantou. Mas você precisa se posicionar para cumprir propósito na terra. O nosso propósito na terra é esvaziar o inferno e encher o céu. Qual tem sido o seu posicionamento? Qual tem sido o meu posicionamento diante disso? E eu entendo com você que além de coragem, para cumprir o propósito na terra é necessário se prostrar diante de um Deus vivo. O que Esther disse aos homens? Olha, sem jejuar eu não vou. Sem adorar antes, sem render a Ele graças, eu não chego lá. Porque eu sei quem me sustenta, eu sei quem me livra, eu sei quem me guarda. Ou eu vou em nome dele, ou eu não vou. E é essa decisão que você precisa tomar, Daniel. Ou eu vou em nome de Cristo, ou eu fico em casa. É essa decisão que você precisa tomar, Alexia, Rebeca. Ou eu vou em nome do meu Senhor, ou eu não tiro os meus pés daqui. Eu não vou dar cara para bater, não. Eu conheço um general que vai na minha frente, que vai abrandar o coração do rei. E quando eu chegar, o meu vai estar preparado. O Senhor quer te dar conforto no seu momento de guerra, querido.
for. Ele acordou cantando assim: tá preocupada por quê? Se você tem o Deus para ele dar um tempo de acordar. Que cuidar de você. Eu falei: pelo amor de Deus, me dá um tempo aí para acordar. Ele falou: amor, por que você está preocupada? Você sabe que Deus está contigo. Eu falei: porque se ele não tivesse, eu não ia. Sem chance, querido. Exercer coragem, Thaís. Deus tem que estar na frente, querido. E não dá. Literalmente não dá. Pergunta a minha experiência da tarde. Como é que foi a minha tarde hoje? A mãe do Du e a irmã dela estavam lá comigo. E eu não queria contar para eu ministrar, porque mais nervosa. Quanto mais eu compartilho, eu fico mais nervosa. Aí eu não aguentei e falei: gente, vou pregar hoje. Meu Deus. Estou aqui, mas que estou suando. E elas estavam me ajudando a adorar para poder calmar. Tá vendo? Tudo tem propósito. Até no meu trabalho. E querido, a terceira pessoa que eu separei foi José. Olha, José foi governador do Egito, e você também sabe disso. Mas vale de novo te lembrar que José, antes de cumprir o propósito, querido, ele foi desprezado pelos irmãos. Ele foi jogado numa cisterna. Depois ele foi vendido como escravo. Depois ele foi para a casa de Potifar. Aí a mulher de Potifar acusou ele. E ele foi preso. Ele revelou sonho. E só depois de, se não me engano, 2 anos ele foi chegar a balança na vida de José. E de repente você está no seu lugar, pensando assim: meu Deus, está demorando demais. Senhor, estou padecendo demais. E você pode analisar que em cada propósito, o processo é diferente. Você vai chegar no seu propósito, mas o seu processo não vai ser o mesmo do pastor Daí. Querido, o meu não vai ser o mesmo dele, eu nem quero. Misericórdia. É muita guerra. O mesmo da pastora Simone, é muita guerra, mas o propósito é muito grande. Eu louvo a Deus por hoje estar ministrando aqui, sabendo que a Rosa está em casa, porque virou família para mim. Mas alguns cultos atrás eu vi a pastora Simone chegando aqui adorando ao Senhor. Um dia, eu sou muito observadora, um dia eu vi ela chegando aqui cabisbaixa. A Thaís estava aqui em cima ministrando. Quando ela viu a mãe dela entrando, eu já pensei: vai chorar. E chorou. E eu chorei também, junto com ela, porque nós somos amigos na alegria e na tristeza, né? Mas de todo o período, foram 64 dias, eu vi ela entrando uma vez na igreja cabisbaixo. Pensa, querido. E se fosse você, será que você viu no culto? E se fosse eu, querido, será que eu estava aqui para adorar o Senhor? Eu não quero exaltar a pastora Simone, não, porque, igual eu te falei, olha, não é ela, é o Deus que ela segue. Não é ela, é o Deus que sustenta ela. Quando o pastor Joelhinho passou por uma prova gigante aqui, quando chegou na semana eu vi a pastora Joelhinho no culto, eu falei: meu Deus, como é que ela está de pé? Porque quando mexe com a gente é uma coisa, quando mexe com o filho é totalmente diferente, a prova é muito maior. Pastora, Deus tem propósito na sua vida e vai se cumprir. Já está se cumprindo, aliás. E eu olhava e com ela eu aprendi. Então por que é importante, querido, você se posicionar nessa terra? Porque tem pessoas que mesmo tendo a Bíblia para ler, vai te observar, que é o meu caso. Eu observo os meus pastores. Eu observo a pastora Adriana, inclusive sonhei com ela. Eu observo a pastora Joeli. Eu observo o Du. Eu observo o Felipe, que é meu sobrinho muito maior do que eu, me dá altas lições. Então você está sendo observado. Porém, eu leio a Bíblia e te observo. Tem gente que só te observa. E você pode estar levando muita gente para o inferno com as suas atitudes erradas, por não exercer coragem de pregar o Evangelho, por não exercer coragem de andar em fé e de abandonar a vida errada, de abandonar o hábito de dever e não pagar, de abandonar o hábito de mentir. Porque as pessoas olham para o crente e ficam esperando ele errar. Quando ele erra, vai estar vendo, por isso que eu não converto. Então, para cumprir propósito, querido, é necessário deixar para trás. José, ele deixa para trás a família, o pai, que ele amava. Os irmãos renderam ele, mas o pai de José amava José, talvez até mais do que amava seus irmãos. E ele deixou para trás relacionamento. Então tem relacionamento, pastor Adair, que Deus vai tirar da sua vida.
Porque quem não cresce com você, ele te afasta. Então tem pessoas que para que o propósito se cumpra na sua vida, você vai ter que abrir mão delas. Outra coisa que você precisa abrir mão, querido, é do ódio, é da mágoa. Você quer ser livre? Perdoa alguém. Você quer sair do cativeiro? Abre a janela, abre a grade de alguém, tira alguém da prisão. Porque enquanto você estiver aprisionando alguém com raiva, com mágoa, com ódio, você não vai ser livre. Quando chega lá na frente, os irmãos de José chegam diante dele. Primeira atitude de José é qual? Liberar perdão para eles. Na verdade, colocar para fora aquilo que já estava dentro. José já tinha liberado perdão, por isso que ele chegou lá. Ele já tinha liberado, ele só falou: agora está na hora de eu falar. Olha, não se incomode. Quem me trouxe não foi você, foi Deus. Quem me trouxe até aqui, não fique se achando: acabei com a vida de José. Não, foi Deus que levou ele lá. Você até me trouxe, mas a permissão foi do meu Deus. Então ele já ali, ele já tinha liberado. Ele só estava exercendo aquilo que Deus tinha colocado no coração de José, que Deus tinha trabalhado nele. Mas vamos para a mensagem. Abre sua Bíblia no livro de Êxodo. E vamos falar um pouco sobre um dos maiores profetas dessa terra. Aquele que veio para livrar o povo de Israel do Egito. Sobre Moisés. Moisés, ele nasce num tempo de decreto de morte. De repente você está falando assim: olha aí, você não sabe como é que é minha casa, não. O meu pai é traficante, a minha mãe é prostituta, o meu tio é assassino. Ô querido, quem chamou foi eles. E quem chamou para cumprir propósito, por acaso, foram eles? Não. Quem chamou foi Deus. Moisés deu vida a toda uma geração, enquanto ele nasceu no tempo de um decreto de morte. Abre a sua Bíblia em Gênesis, em Êxodo, capítulo 1, aliás. E nós vamos ler até o 22. E a palavra do Senhor diz assim: os filhos de Israel frutificaram e aumentaram e multiplicaram-se e foram fortalecidos. Estão abrindo? Desculpa aí, eu estou muita palavra. Amém? Todo mundo encontrou? Quem encontrou, diga amém, só para acordar. Mas fala alto, não só escute o ouvido. Glória a Deus. Deixa eu ver isso, gente. Então vamos lá. Êxodo 1, a partir do versículo 7. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra encheu-se deles. Depois levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. E eu vou dar uma pausa aqui para te falar que o inferno, querido, ele não quer que a igreja cresça. O inferno, ele não quer que o povo de Deus se multiplique. Só que ele não vai chegar na sua lata, como agora está bem exposto, né? Antigamente era bem mais por baixo dos panos. Mas ele não vai chegar na sua lata e dizer assim: olha, eu não quero que você cresça, não. Ele vai armar estratégia para que você não cresça. E aqui a Bíblia diz que eles usavam de sabedoria para com o povo, para que o povo não se multiplicasse. E continuando, a Bíblia diz assim: e acontece que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e suba da terra. Então, uma observação: o Satanás não quer que a igreja cresça, ele não quer que a igreja se multiplique, ele também não quer que você seja salvo. Porque Faraó queria manter o povo escravo, para eles não subirem para a terra que o Senhor tinha prometido para ele. Querido, o que o Senhor te prometeu? Responde para mim, o que o Senhor te prometeu? O céu.
não quer que você alcance salvação, não. Então, fique esperto. E o versículo 11 fala assim: e os egípcios puseram sobre eles maurais e tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais afligiam, mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa do povo de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, e assim lhes fizeram amargar com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. E aí, ele achou pouco escravizar o povo, pesar a mente do povo, para que eles não tivessem tempo e não se multiplicassem. E aí a Bíblia diz assim no versículo 16: e disse: quando ajudares no parto as hebreias, e as vires sobre assentos, se for filho, matai-o, se for menina, então que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu. Porque ninguém trabalha para Deus e fica sem recompensa, não. Então o Senhor dá família àquelas mulheres, por elas não ter cumprido o decreto de Faraó de matar aqueles meninos, porque elas temeram ao Senhor. E o último versículo diz assim: então ordenou o Faraó todo o seu povo, a todos os filhos que nascerem, a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançai no rio, mas a todas as filhas guardai com vida. Então o Faraó primeiro coloca um jugo sobre aquele povo pesado, para que ele não se multiplique. E às vezes a gente acha que precisamos pensar só no hoje, porque nós não precisamos nos preocupar com o hoje. Mas nós precisamos orar hoje para os tempos de amanhã. Nós precisamos orar hoje, porque a oração que nos mantém de pé, a oração de hoje te mantém de pé amanhã, a adoração de hoje te mantém de pé amanhã, a de amanhã depois da manhã, e a de amanhã. É por isso que a adoração precisa ser contínua, é por isso que o fogo tem que continuar queimando em você. E aí Faraó achou pouco, porque ele fez aquilo e o povo continuou crescendo, porque a graça de Deus estava estabelecida sobre o povo, que era povo de Deus. Por mais que aquele povo tivesse esquecido do Senhor, tivesse abandonado algumas práticas do Evangelho, eles eram o povo de Deus. O Senhor tinha feito uma promessa a Abraão que resgataria aquele povo. E de repente, querido, o que está te deixando de pé hoje é uma promessa que Deus fez à sua mãe lá atrás, a sua avó lá atrás. Tem muita gente de pé por causa de oração de outra pessoa. E aquele povo estava ali, querido, por uma promessa que Deus tinha feito a Abraão, que resgataria o povo. Aí Satanás vai lá, induz a Faraó. E Faraó então faz o decreto: fala, vamos pedir às parteiras que matem os meninos secretamente. Mas as parteiras temem ao Senhor, elas não fazem. E Faraó fala assim: não, peraí, vamos criar outra estratégia então. Porque o povo do Egito, querido, o rio Nilo para eles era um Deus. Então ele falou: então vamos pedir a todo o povo, a todo filho homem que nascer, nós vamos entregar de sacrifício no rio Nilo, para que haja prosperidade na terra. E aí, querido, aqui entra Moisés na história. Porque muitos sacrificam seus filhos, mas Joquebede fala: não, meu filho não. A Bíblia conta que Joquebede era da tribo de Levi. E mais uma vez eu quero ressaltar: os levitas eram separados para a adoração ao Senhor, para o serviço
isso a Deus. Joquebede era hebreia. Ela conhecia o Deus Todo-Poderoso. Então você já conhece o contexto, você sabe que ela engravida ali, naquele tempo. E ela não aborta o filho, ela continua com aquela gestação. Quando chega a hora de, infelizmente, colocar o filho no rio, ela fala: não, meu filho nasceu, ele é meu. Ela guardou ele lá por 3 meses. E quando eu estava aqui no altar, querido, que eu vi parte da igreja calada num culto de adoração. Querida, a igreja precisa clamar. A igreja precisa se levantar e adorar o Deus vivo. Até então eu não tinha entendido por que ela guarda o filho 3 meses. Ela guardou aquele menino ali 3 meses. Eu creio que o Senhor permitiu que ela guardasse. Porque, querido, se você pega um recém-nascido chora bem baixinho. E se você coloca ele na água, talvez a filha de Faraó nem encontrasse ele ali. Foi o melhor propósito encontrar. Amém. Mas Deus te dá algumas chaves que você precisa entender. Pensa no choro de um recém-nascido de um dia. Agora pensa no choro de um menino de 3 meses. A criança grita. Qual era a chance desse menino não ser achado? Não existia. Então ela prepara o cesto para que ele não morra, coloca ele lá à borda do rio. E a Bíblia vai dizer que o menino chora. E aquele choro, querido, deixa eu te explicar, porque você não entendeu. O clamor move o céu a seu favor. Aleluia! A Bíblia diz que aquele menino chora e o coração da filha de Faraó, que ainda era uma menina naquela época, o coração dela fica comovido com aquela criança. O seu clamor, querido, pode mudar toda uma geração. E aquele menino chora, então ele é achado. Porque aquele que bate, a porta se abre. Aquele que clama, ele é respondido. E o choro daquele menino inocente, querido, ele move o coração da filha de Faraó. E ela então chama uma mulher, a filha de a irmã daquele menino está lá. Porque a mãe não colocou ele como sacrifício aos deuses. Ela colocou ele porque ela cria no Deus que ela servia. E quando você crê, Thais, você entrega. Fala: ok, Senhor, até aqui eu cuidei. Até aqui eu consegui segurar meu filho. Até aqui eu consegui exercer domínio. Mas agora eu não consigo mais. Fugiu do controle das minhas mãos. Porque o Senhor, querido, não te manda fazer nada que Ele não te deu capacidade para fazer. O Senhor não te pede nada que Ele já não te capacitou. O Senhor não me mandou ter coragem de subir aqui e pregar se antes imprimir coragem em mim. Então, querido, quando você entende que ali é o seu limite, você confia e fala: amém, Senhor, até aqui eu fiz porque essa é a minha parte. Então Joquebede fez a parte dela, que eu creio que ela foi conduzida pelo Senhor para fazer aquilo. Quando chega o momento dela entregar, ela entrega e fala: é teu. Não é dos deuses, não. Satanás falou que o seu filho é dele? Não. Meu filho não. Deixa eu declarar sobre a sua casa: os seus filhos são do Senhor, são herança dessa terra. A sua casa, o seu marido, a sua esposa, os seus familiares, que eles são do Senhor. Satanás está falando balela a respeito disso, para que você caia nessa conversa e pare de clamar por eles. Não pare de clamar. Eu clamo pela vida da minha irmã, que ele deve ter mais de 10 anos, e pela vida dos meus irmãos que estão desviados do Evangelho. Eu dou testemunho para eles e eu clamo por eles. E enquanto houver fôlego em mim, eu vou clamar. Fala: Senhor, salva a minha casa. Senhor, salva as minhas filhas. Eu não quero saber, Pai. Não estou preocupado como o Senhor vai fazer, cara. A Bíblia diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas mantenha as minhas filhas no caminho do Senhor. Me direciona. Mantenha a minha casa, a minha família, a minha mãe, os meus irmãos, os meus sobrinhos. Salva os meus familiares. Clame, querido.
você já sabe que Moisés foi criado na casa do rei, de Faraó. Que ele aprendeu toda a cultura dos egípcios. Que ele foi estudado lá também como príncipe. E aí ele cresce. E quando ele faz 40 anos, ele mata um egípcio. E ali ele, com medo do rei matar ele, foge para a terra de Midian. Chega lá, querido, o Senhor já tinha preparado o lugar. Quem dorme somos nós, pastor. O meu amanhã, querido, ele já está pronto. Eu preciso só chegar lá. Eu preciso só continuar com ele. Eu preciso só segurar na mão dele. Então Deus já tinha preparado todo um esquema para Moisés. Ele chega lá, ele salva as filhas de Jetro. Então já estava preparado para ele esposa. Já estava preparado para ele trabalho. Porque embora ele foi criado no Egito, querido, a essência de Moisés eu creio que não tenha mudado. Porque ele mata o egípcio para defender seu irmão. Então ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele sabia quem ele era. Ele vivia em um lugar, mas ele sabia que ele não era dali. E essa é a questão, que ele está andando na terra como se fosse da terra. Você tem que andar na terra como alguém que é do céu, porque você não é daqui. Você não tem que se preocupar. Outro dia eu falei com a Ana, eu contratei a Ana para a mídia de salão. Que coisa linda, que o Senhor me dê graça para continuar, porque ela é boa demais. Eu falei com a Ana, Ana, eu não quero que você coloque nada de secular no meu Instagram. Música, fundo de vídeo, nada. E aí eu falei com ela assim, sabe por quê? Porque eu sigo o Senhor. E o meu Instagram tem que falar algo a respeito do rei. Aleluia. E aí, querido, por que eu estou te falando isso? Porque tem pessoas que falam assim, mas você não pode dar música no Rio, não bomba. Aqui não bomba. Mas se você não fizer isso, querido, amém. Ok. Não depende de muito para sobreviver, não. Se não for Deus para me sustentar, eu estou mais ou menos enrolada. Ora para funcionar, para nós continuar, porque está ficando bom. Mas eu preciso, querido, andar como alguém que serve a um Deus vivo. Se eu depender de uma música para bombar o rios, para eu ter cliente, qual é o Deus que eu confio? Qual é a mensagem que você está passando para o povo? E é uma coisa que eu deixei passar. Quando o Faraó dá o decreto para matar, ele não manda matar as meninas, ele manda matar só os meninos. Há de se pensar que fosse chegar uma hora que o povo ia parar de multiplicar, porque mulher com mulher não multiplica, correto? Penso eu que o Faraó pensou a longo prazo. E pensou assim, vai chegar uma hora que as mulheres não vão ter marido. Não sei se é assim, você está olhando para mim, está me dando até medo. E aí elas vão coabitar com o povo egípcio. E ali a raça vai ficar mestiça. Sendo misturado, perde força. Então, querido, sabe quando é que a igreja começou a perder força? Quando o mundo começou a se inserir dentro da igreja. Porque divide o pensamento. O mimimi, o coitadismo. Eu não posso falar o evangelho, porque senão eu vou expulsar ele, porque está no pecado. E eu tenho que ter paciência, não, querido. Você tem que ter paciência com o pecador. Com o pecado, não. Você tem que amar o pecador. O pecado, não. Então, o que ele faz? A intenção de Faraó, eu creio, que era dividir a mente do povo. Porque, vamos supor, minha mãe é hebreia, mas o meu pai é egípcio. Como é que eu luto contra o povo egípcio se é o povo do meu pai? Como é que eu luto? Entendeu? E aí, querido, se você está preso em coisas seculares e em coisas cristãs, você não tem como falar nada. Se vier de cá, você apanha calado. Se vier de cá, você apanha também. E a Bíblia diz que reino dividido não prospera, que uma casa dividida não subsiste. Então, de qualquer forma, o plano de Faraó era dispersar o povo, para que a salvação não chegasse para o povo de Israel. Ele talvez nem soubesse, mas ele estava sendo inspirado por Satanás. Eu não sei se você se lembra, mas antes de Jesus vir, aconteceu um decreto para que os meninos também fossem mortos, para que o meu Salvador não viesse. Plano de Satanás, ardiloso esse cara.
E a gente precisa tomar cuidado, querido. Porque Ele não quer que a igreja do Senhor cresça. Ele não quer que a igreja do Senhor se multiplique. Satanás, ele já é escravo. Então o máximo que ele consegue fazer é te arrastar para a escravidão dele. A pessoa só dá aquilo que ele tem. O que Satanás tem para você? Escravidão. Perda de salvação. Como só dá aquilo que tem, é o que ele tem para oferecer. Ele está errado, não, ele está fazendo o papel dele. Bobo é quem acredita que consegue se desviar dele quando escolhe o caminho errado. Porque a Bíblia diz que não dá para servir a dois senhores, querido. Porque ou há de servir um e desagradar o outro. Há de se agradar um e há de agradar o outro. Não dá para fazer isso. E hoje as mídias sociais, elas nos escravizam. Se você for olhar, querido, tudo que o povo posta, tudo que o povo tem, tudo que eles conquistam, entre aspas, você morre de trabalhar, você vira escravo, você se auto-escraviza para poder chegar no patamar deles. Eu não tenho nada a ver com o mundo, querido, porque eu sou do céu. Olha, você irmão fala, mas você não tem nada a ver com o mundo, porque você é do céu. Se você não é daqui, querido, você não tem que se preocupar com as coisas daqui. E é nesse contexto, querido, que Moisés nasce. É no contexto de morte. Só que aquele que nasceu num contexto de morte veio para trazer vida e levar aquele povo à terra que o Senhor tinha prometido para eles. Depois a palavra do Senhor nos conta em Êxodo 2. Se você quiser abrir, pode abrir. Se você não quiser, eu leio para você. A palavra do Senhor nos conta, como eu disse, ele chega na terra de Midian e lá já tudo preparado. O projeto de Deus, querido, já está pronto. Você só precisa se dispor. Você só precisa seguir a rota. Você não precisa inventar nada. Está pronto, Thaís. Está pronto, João. O que Deus projetou para a sua vida, Douglas, está pronto. Você só precisa seguir a Cristo. O que o Senhor projetou para a sua casa, Luana, está pronto. Você só precisa permanecer no caminho. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que permanecer receberá a coroa da vitória. Então já estava tudo pronto. E aí o Êxodo, não sei se você leu Gênesis, Êxodo fala assim, no capítulo 3, no verso 1, e nós vamos ler até o verso 10. Fala assim, do meio da sarça ardente. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao Monte Horebe. Quem vem, querido, é Moisés. Moisés veio ao Monte Horebe e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira dos teus pés, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, que eu te enviarei a Faraó,
para que tires o povo de Israel do Egito. Então, querido, Moisés, ele está lá, no meio do deserto. Só que enquanto ele está lá, há um clamor na terra do Egito. É por isso que eu te falei, o povo de Deus precisa clamar. Clame pelo Brasil, que ele não durma. Clame pela nossa nação. Clame pelos seus familiares. Clame pelos seus filhos. Clame pelas igrejas que são perseguidas. E tem mais. Porque a palavra fala assim, agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Então, você sabe o que eu acredito, pastor Robson? Que eles clamavam. Só que o clamor não tinha chegado ao coração do Senhor. Porque eles não estavam clamando com arrependimento. Talvez eles estivessem gritando como quem grita um Deus qualquer, mas não tinha reconhecido quem de fato Deus era. Porque todas as vezes que o povo de Israel se desviava do Senhor e que os olhos para outro lugar, algo de ruim acontecia com o povo de Israel. Então eu acredito que talvez eles até clamassem, mas agora chega, porque de repente o negócio apertou lá e eles resolveram se arrepender. É por isso que no momento do louvor que nós clamávamos, que seja hoje que o Brasil se arrependa, querido. Que seja hoje que a sua casa se prostre diante do Senhor. Que seja hoje que a remanescente que seja hoje que a remanescente se prostre ao Senhor. E que o nosso clamor suba ao céu como um perfume suave, ó Deus. E alcance tuas narinas, para que o socorro venha para a nossa nação. Você, querido, não é aquele que está no Egito, não. Você é o Moisés que vai livrar o Brasil da escravidão, da opressão. Essa nação é do Senhor. Esse país é minha herança. E nós não podemos, querido, ficar de braços cruzados enquanto o Rei dos Reis morreu na cruz de braços abertos para salvar essa nação. Por isso que eu disse, você foi separado, querido, para um propósito. Você foi separado para ungir, para consagrar, para libertar, para abrir caminho. Você não foi separado, querido, para preencher banco de igreja, não. Você não pode ser um crente que qualquer vento que vem te derruba, que qualquer aflição te sufoca. Você precisa se colocar de pé. Você precisa se erguer. Coloque de pé, querido. Você precisa se colocar de pé. Coloque sua alma de pé e fala: ouça, o meu Deus fala contigo. Tem de bom ânimo, porque Ele venceu. Porque houve um clamor que alcançou os ouvidos do Senhor. E aí ele já estava com tudo preparado. Deixa eu te dizer, ele já está com tudo preparado, Felipe, esperando você clamar. Para o Senhor me dar uma esposa que seja linda, que eu quero sobrinhos maravilhosos. Porque ele já está com tudo preparado, esperando você clamar, querido. Quando for de verdade seu clamor, igreja do Senhor, quando for de verdade, vai chegar lá. Olha, mas eu clamo, querido, seu clamor não está passando o teto. Deixa eu falar com você rapidinho. Eu fui no congresso de mulheres, eu entendi uma mensagem, eu pedi a Deus uma mesa de 4 cadeiras, ele me deu uma de 8. Agora eu só tenho que cuidar dela. E te digo mais, a minha mesa chegou na
Eu, Tiago e meu sogro, quebrando parede para entrar. Porque tem coisa que vai chegar na sua vida, que Deus tem para você, que é tão grande, que você vai ter que liberar coisa para abrir espaço. Você vai ter que liberar coisa para abrir espaço para entrar. Porque aonde já está entulhado, não entra nada, não. Começa a tirar o que não presta. Começa a desocupar a sua mente, para que as coisas se preencham o espaço. Desocupa a sua mente. E eu não sei porquê, mas está na minha cabeça. Desocupa sua mente da pornografia. Desocupe sua mente do sexo ilícito. Desocupe sua mente de tudo que o mundo está te oferecendo. Porque o Senhor quer encher a sua mente com coisas do céu. E tem que ter espaço, que é muito grande. O propósito que o Senhor tem para a sua vida vai ter que quebrar a parede para chegar lá. Porque o Senhor não acende uma lâmpada e coloca debaixo da cama, não. Ele acende e coloca aquele, minha mesa é linda. Ela precisava ser vista. Ela até cabia lá, ficava apertada, mas cabia. Mas eu precisava de conforto para ela. Para exaltar o nome de Deus, que não é pro meu nome não. Porque eu gosto quando os filhos chegam lá em casa e falam, essa mesa o Senhor me deu. Eu não tinha condição para isso. Eu não tinha condições de comprar. Mas eu orei e falei com o Senhor, Pai, eu quero conforto para lutar minhas guerras. Essa foi a minha oração aos céus. Eu quero conforto para lutar as minhas guerras. Eu não tenho uma mesa para sentar com a minha família. Porque Ele tem infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E o Senhor prepara, querido. O povo está lá, o povo clama. E aí Deus fala, agora está na hora. E aí quando Moisés chega, ele se manifesta na sarça. E eu acredito que era comum, pastor, sarça pegar fogo ali no deserto. Porque era um lugar seco. Eu às vezes vou para a roça. E quando eu estou passando pelo caminho, eu vejo muito fogo. Às vezes queimada em época de calor. Mas o mato consome, gente. Não fica vivo, não. Só sobra fumaça. É tudo consumido. Mas o que chama a atenção de Moisés é que o fogo está na sarça. Ele olha, ok, pegou fogo, mas por que não está sendo consumido? E aí eu imagino as pessoas olhando para a vida do crente, passando prova. Igual eu olho para a vida da pastora Simone, da pastora Thaís, da pastora Joeli. E falo assim, gente, mas está na luta, por que não está sendo consumido? Porque o fogo que queima dá resistência. Porque Deus chama Moisés. Fala, não, pega aí, porque até você entender quem eu sou, não dá para chegar tão perto. Ok, eu sou o Deus de Israel. Eu tenho uma promessa para aquele povo, você entendeu? Entendi, Senhor, então vem cá, já você entendeu o problema, vem cá, que eu vou te enviar. Sabe qual que é o problema, querido? A gente só quer ser enviado, mas a gente não tem intimidade com o rei. Se o avô quiser subir, querido, vou ficar à vontade, que eu já acabei. É que você não quer intimidade com o rei e quer ser enviado por ele, querido. Querido, eu não deixo alguém que eu não conheço cuidar da equipe de louvor que eu assumi há pouco tempo. Se o pastor falar comigo, olha aí, vai vir alguém aí tomar o seu lugar, e eu não conhecer a pessoa, eu falar, pastor, se de tudo o senhor falar comigo foi Deus que mandou, eu vou falar, ok, porque eu não vou desobedecer. Mas eu não queria não conheço esse povo. Como é que você quer, querido, ser enviado para cuidar das almas que o Senhor pagou um alto preço por elas? Se você não se achega a Ele, se você não conhece Ele, como é que você vai em nome de uma pessoa se você não sabe o que a pessoa faria se Ele estivesse lá? Porque o Senhor, Ele conhece Moisés. Quando Ele veio, já fala, Moisés. Quem não conhece o Senhor até ali é Moisés. Então eu entendo, querido, que o Senhor te chamou para cumprir propósito. Mas para cumprir propósito você precisa se humilhar. Para cumprir propósito você precisa perdoar. Para cumprir propósito você precisa exercer coragem. E para cumprir propósito você precisa se aproximar de Deus. E
E você precisa, querido, se separar por Ele. Se separe do mundo, querido. Para de deixar o mundo entrar dentro da sua casa. Para de deixar o mundo confundir a sua mente. Porque você não prospera no propósito dessa forma, não. Então para de deixar o mundo entrar na sua casa, dividir a sua mente, atrasar a sua caminhada. Porque Deus tem um propósito para você. E no que depender dEle, já está pronto. No que depende dEle, querido, já está feito. E Deus prepara Moisés e leva ele àquela terra. E com muita luta, ele tira aquele povo de lá. O propósito de Moisés se cumpriu, querido. O propósito de Esther se cumpriu, querido. O propósito de Davi se cumpriu. E o propósito que Deus tem para você, quando é que você vai levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Eu quero chamar o pastor Natália aqui. Fique de pé no seu lugar, querido, mas eu quero que você saia daqui hoje com convicção de que o fogo que estava no meio da sarça, querido, ele está pronto a queimar dentro de você todos os dias. E essa chama não pode ser apagada. Esse fogo vai queimar em você. Ele vai queimar as algemas que te prendem, mas ele não vai te consumir. A única coisa que o Senhor quer, querido, que você se disponha. É que quando ele falar assim, ó, vem, você fala: eis-me aqui. Se aproxime dele hoje, querido. Como nós ministramos aqui no início do culto, não deixe para amanhã, que seja hoje. Que você se arrependa hoje, que você se disponha hoje, que você declare uma palavra de coragem hoje, se possível em público, que é para ter testemunha. Quando eu falei aqui no altar, o Senhor falou que não é para eu falar não mais. Eu não aconteci, pastor Vilrante, te peguei. Não pode mais falar não. Vai pregar no curso de quarta-feira. Eu falei: não, até travei. Então declare hoje, querido. Tenha coragem hoje. E se possível, junte testemunho. Fala: olha, eu vou cumprir o propósito do Senhor sobre essa terra. Eu vou cumprir o propósito do Senhor nesse tempo. Aquilo que o Senhor tem para mim, querido, eu não vou deixar para outro fazer. Aleluia. Feche seus olhos nesse lugar. Se você estiver disponível, eu quero que você ergue suas mãos. Pode só erguer a mão. Segura um pouco para eu ver que você está fazendo um compromisso de disponibilidade para cumprir propósito na terra, querido. O Senhor vê o seu coração, mas como eu te disse, se você está disponível para cumprir propósito de Deus nessa terra, ergue a sua mão, que é porque você vai ter testemunho e falar: olha, não fala não, porque você falou na igreja que você estava disponível para cumprir propósito. Querido, se você está disponível, eu quero orar por você nessa noite. Se você quiser manter suas mãos ao alto em adoração, ok? Se não, você pode abaixar ela, mas esteja disponível a receber, Pai. Eu clamo ao Senhor para a tua igreja nessa noite. Aqueles que estão disponíveis para cumprir propósito, Senhor. Move aquilo que está dentro deles, que o Senhor já colocou, coragem. Pai, aquele que estava com a alma aflita e que a angústia era a aflição que não deixava ele ouvir a tua voz, acalma a voz da tempestade que estava dentro dela, ou do
recebemos uma palavra, Pai, muito forte. E a direção do céu hoje é exercer coragem, é fazer cumprir aquilo que o Senhor espera de nós. A tua igreja se disponibiliza, cada um de nós se disponibiliza. Pessoas, inclusive, foram citadas aqui, até mesmo em um ato de caminho, mas sabendo nós que o Senhor não fala com cada um da maneira do Senhor, nos dê coragem, nos dê habilidade, para que possamos cumprir a tua vontade, dentro da expectativa que o Senhor tem sobre cada um de nós. Visita, meu Pai, aqueles que estão em casa e gera no coração deles uma insatisfação de assistir o culto. Gera neles o desejo, Pai, de não se saciarem apenas em assistir pela internet ou no YouTube, mas que eles tenham o desejo de estar aqui e viver, Pai, esse momento que nós estamos vivendo. Ai, Espírito Santo, traz o teu povo, Pai. Envia as pessoas que o Senhor quer aqui. Envia, Espírito Santo, as pessoas que o Senhor já separou para estar aqui. Envia, Pai. E a tua igreja remanescente, assim como todas as outras, possam cumprir a tua vontade, possam cumprir o teu querer. Nós estamos em total disposição do Senhor. Sempre fomos, meus irmãos. Obrigado. Como o Senhor fez, como o Senhor faz. Nós somos filhos do Senhor. Obrigado. Pega tua mão no alto aí, o Senhor deu a Ele. E aplauda, glorifique, exalta o nome do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Eu acho que uma palavra nesse nível aí de exercer coragem veio no momento mais propício possível. Sinta-se desafiado. Não é qualquer um, é por Deus, a cumprir o propósito de Deus. Você sente isso um minutinho? Vamos dizimar e ofertar. Eles peguem, por favor, os envelopes. Quem precisa de envelope, levante uma das mãos. Os consolidadores vai fazer chegar até você. Eu queria muito que você entendesse esse princípio de dizimar e ofertar. Você contribuir na obra de Deus não tem preço. Devolver o dízimo é parte fundamental na vida de um cristão. Está ali o dízimo, desculpa, o Pix, tem o número do celular, tem o CNPJ, ambos no nome da igreja. Envie o que você quiser, assim com alegria. Se você precisa de envelope, levante uma das mãos. Os consolidadores vão fazer chegar até você. Mais alguém precisa? Se precisa, levante a mão. O Bruno está ali como atendente de cartão também. Pode procurar ele caso você queira fazer pelo cartão. Glória a
palavra e abençoe a igreja. Eu queria também falar sobre terça-feira próxima. Quem vai ter terça-feira? Vai ter? Deus e eles. Culto de casais. Olha lá. Deus e eles. Nós já tivemos Deus e ela. Já tivemos Deus e ele. E agora vamos ter Deus e eles. É interessante que Deus, eu estava conversando com a pastora Adriana, ela não sabe o quanto Deus usou ela naquele dia. Deus me deu um tema, e nós vamos trabalhar esse tema nesse culto. E o tema é superação. Isso veio essa semana no meu coração. Nós vamos falar de superação. Quando eu aprendo a superar N coisas dentro de um relacionamento, não tem como estar errado. Eu preciso aprender com Deus, porque eu preciso superar para vencer dentro de um relacionamento. A família é o principal projeto de Deus. A família é a menina dos olhos de Deus. Tanto que a guerra, a arma do diabo é toda voltada para a destruição de família. Observa que o casal preparando para um relacionamento de casal, eles têm que lutar muito contra o sexo. Porém, depois de casar, tem que lutar para ter. É um negócio mais louco. A pessoa deixou de gostar, não. Muito pelo contrário. É a arma que o inimigo tem. E eu creio que Deus vai trabalhar muito essa igreja para os casais. Se prepare para viver o que Deus tem para você. Eu dei um exemplo, né, mas não digo os mais diversos. Casal casado, casal não casado, moram juntos, vem também. Quem está em corte, quem está preparando para se casar, você que está namorando, que vai casar, venha para cá, participe conosco. Deus vai abrir seus olhos, vai te dar uma condição aí melhor para você vencer. Amém? Eu fiquei anotando algumas coisas que a Ilma ministrou. Cadê a Ilma? A Ilma mentiu para mim, só pode. Porque eu nunca vi alguém iniciante pregar desse jeito. Você já viu, pastor? Eu estou na prova para pregar domingo. Não, se eu ficar um ano, fica assim. Ela falou para ela, tem 15 dias. Se eu ficar um ano, não fica assim. Meu pai, obrigado pela dedicação, viu? Obrigado pelo disponibilizar para fazer a obra de Deus. Obrigado por ter me dado aquela palavra aquele dia. Ela falou que no altar eu não digo mais não, amém. No mesmo dia, nós agendamos para ela estar ministrando. Eu fiquei pensando em outra coisa também, que eu encerro. Quem lembra, quem já conheceu o rádio relógio, o despertador? Tem alguma coisa pior do que acordar com aquilo? Hoje eu descobri. Acordar com o Thiago cantando. Acordar com o Thiago cantando é pior que despertador. Mas ele vai aprender, né, Thiago? Eu não podia deixar de pegar você hoje, não. Thiago é uma bênção quando você cantar, né? É uma bênção. Gente, outra coisa. Eu falei que encerrar, mas tem ainda uma palavra. Semana que vem, no terceiro, por favor, vem para cá, participe. Recebi algumas pessoas faltando no culto de ceia. Não tem culto mais importante que o culto, mas um de ceia. Querido, preste atenção. A Bíblia vai dizer que aquele que não come e bebe não tem parte no culto. E quem disse isso é o Senhor. Então vem para cá, participe conosco, participe da ceia. Viva esse tempo. O encontro se aproxima. Muita coisa está para acontecer. Teremos também um tempo falando sobre missões daqui nos dias. Um culto de libertação e cura está chegando também. Só vou colocar data. Domingo eu devo apresentar essa data. Eu estou com uma expectativa enorme. Participe de tudo que a igreja oferecer. E Deus ele vai surpreender você tudo. Amém? Domingo também nós receberemos a primícia. Quem puder contribuir, pastor, eu posso com um pacote de macarrão.
uma cesta básica. Inclusive, esse mês nós precisamos muito de cestas. Então, quem puder contribuir, nos ajude. E eu creio que Deus vai prosperar você de uma forma jamais vista. Amém? É todos de pé, por favor. Hoje, a liderança fica atenta. Você vai receber, algumas pessoas vão receber uma mensagem minha. Já é do encontro, tá? E você que vai receber hoje ainda é sobre a ministração. Algumas pessoas vão receber como ministrante. Você recebendo, já começa a orar, já busca de Deus. Eu creio que Deus vai te usar muito lá, de uma forma que você nunca foi usado. Amém? Obrigado por estar aqui, vovô, irmã, carinha toda, muito obrigado. Que Deus abençoe e recompense vocês. Coloca a mão sobre o teu coração. Desculpa, Marcos, eu anotei aqui, esqueci de. Houve uma mudança. E hoje pedi os meninos para mudar e foi divulgado que a macrocela seria no sábado. Só que nós vamos mudar, tá bom? A macrocela vai acontecer no dia da célula mesmo, na outra semana, na quinta-feira. Por causa do feriado que acontece amanhã, algumas pessoas não vão estar aqui, assim os filhos não vão estar. A gente não quer ter perda. Assim eu achei melhor. Quase todas as células, se não todas, não me recordo, não vão funcionar. Então, o feriado prolongado. Nós abrimos mão, deixamos as pessoas descansarem. Não descanse, não falte no culto. Você tem de amanhã até domingo de tarde para descansar. Mas no culto esteja aqui em nome de Jesus. Convide pessoas, participe conosco. E a macrocela vai acontecer na quinta-feira da próxima semana, ok? Então a liderança já prepara aí, avisa nas células amanhã.